Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, todos são muito bem-vindos, e dando continuidade, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 44, chamada Tenhamos Fé, baseado numa passagem do próprio Mestre Jesus, que está em João, capítulo 14, versículo 2, onde o Mestre diz assim: vou preparar-vos o lugar. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura e depois alguns comentários sobre alguns trechos contidos na lição. A lição, ela começa assim: sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido como a conta de covarde. Se adota a vida mais simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido como cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo de boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atentando aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhe prepararia um lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Essa lição é uma lição que vem nos convidar à reflexão sobre alguns momentos da nossa vida onde determinadas atitudes, palavras, gestos, trabalhos que nós fazemos são incompreendidos pelas pessoas à nossa volta. E isso é algo que a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes isso acontece com pessoas que estão próximas a gente, pessoas de quem a gente gosta. Quando a gente sofre uma intolerância, uma incompreensão de pessoas que não são tão próximas da gente, a gente tende a relevar isso. Mas muitas das pessoas do nosso círculo pessoal, elas não compreendem muitas das nossas atitudes, muitas das nossas escolhas, muitas das coisas que nós fazemos. E por que que acontece isso? Porque em muitos momentos nós sentimos intolerados ou incompreendidos. Emmanuel responde isso justamente no terceiro parágrafo, ele foi bem direto, quando ele fala assim: por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. O que acontece, nós conversamos um pouco isso, se eu não me engano, há duas lições atrás, há momentos na nossa vida onde a gente desperta, digamos assim, para a vida mais alta. A gente desperta para as coisas da espiritualidade. A gente percebe quem realmente nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo, para onde a gente vai depois daqui. E com esse conhecimento, com esse aprendizado, a gente tende a mudar a nossa tabela de valores. Muitas das atitudes, das coisas que nós fazíamos, que a gente fazia, lugares onde a gente ia, pessoas com quem estavam perto de nós, começam a não fazer mais parte da nossa vida. Muitos dos lugares onde a gente ia, que a gente se sentia bem, se sentia satisfeito, esses lugares hoje a gente não passa nem na porta. Algumas coisas que a gente fazia, que a gente fez no passado, hoje, quando a gente lembra, a gente tem até vergonha das coisas que a gente fez. Muitas das pessoas que conviviam com a gente hoje não fazem parte mais, digamos assim, desse círculo mais próximo da nossa vida. Não por maldade ou qualquer coisa do tipo, mas aquela sintonia, aquela afinidade que havia, não há mais. Porque houve uma mudança em nós, houve uma mudança dos nossos valores, na nossa visão de mundo.
E com isso a gente começa, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas falhas, trabalhar mais para o bem, procurando voltar mais os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso trabalho mais próximos das leis de Deus, mais próximos dos ensinamentos de Jesus. E o que acontece é que, como nós até conversamos, nem todo mundo tem esse despertar no mesmo momento. Até a gente conversou sobre os chamados, que estamos constantemente sendo chamados, né? A espiritualidade está sempre ao nosso lado, constantemente nos convidando à reflexão, para que a gente direcione a nossa vida para o nosso verdadeiro propósito, para o nosso verdadeiro objetivo, e cada um atende esse chamado no seu momento oportuno, no seu momento certo. E esse momento é diferente de uma pessoa para outra. Então, por isso que acontece, digamos, essa desarmonia muitas vezes. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não conseguem compreender as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa mudança, justamente por causa disso, porque elas também ainda não passaram por essa mudança. E aí acaba acontecendo muito dessa incompreensão. As pessoas não entendem muito dos nossos gestos, muito das nossas atitudes, muito das nossas ações no nosso dia a dia. Aí Emmanuel continua a lição justamente citando, dando assim vários exemplos do que acontece no nosso dia a dia, né, de atividades que a gente faz e que as pessoas muitas vezes elas não compreendem. Como, por exemplo, Emmanuel fala aqui: se exercita a humildade, é tido a conta de covarde; se adota a vida simples, é acusado pelo delito do relaxamento; se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo; se administra dignamente, é julgado por orgulhoso; se obedece quando é justo, é considerado servil; se usa a tolerância, é visto por incompetente; se mobiliza a energia, é conhecido por cruel; se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso; se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido; se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Então perceba que Emmanuel ele cita vários exemplos onde as pessoas elas têm um determinado comportamento, uma determinada ação, e ela é compreendida totalmente diferente. Dando um exemplo, até um exemplo próximo de algo que aconteceu recentemente, quando eu li esse último parágrafo, né, se tenta ajudar o próximo abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Aconteceu isso, quem é de São Paulo tem um conhecimento maior, mas também isso foi divulgado amplamente na mídia, em outras regiões também devem saber. Aqui em São Paulo existe o Padre Júlio, que faz um trabalho muito baseado na caridade, né, junto a pessoas de situação de rua, né, a pessoas viciadas em drogas, né, que estão na rua. Então ele faz um trabalho muito próximo a essas pessoas, né, e foi cogitado, em certo momento, abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essa atitude dele. Então, por aí a gente vê como as pessoas elas não conseguem compreender um gesto de caridade em favor do próximo, é compreendido como algo, digamos assim, que há um outro interesse por trás e iria ser investigado como se fosse algo ilícito que a pessoa estivesse fazendo. Então, se isso acontece, por exemplo, com o Padre Júlio, quanto mais com nós, né, pobres mortais, pobres nós comedores de feijão com farinha, né? Nós, de acordo, digamos assim, numa escala menor, mas a gente vai sofrer também essa intolerância. Até uma frase que o Padre Júlio disse, né, numa entrevista sobre isso, e isso me fez refletir muito, foi quando ele disse assim: quando você trabalha com os indesejáveis, você também se torna um indesejável, né? Então, por aí a gente vê o quanto nós estamos ainda atrasados nessa compreensão, muitas vezes, mas isso acontece porque justamente as pessoas ainda não se cristianizaram, não despertaram para esse verdadeiro valor, ainda estão presas às coisas mais da matéria. Ainda as pessoas aqui, elas têm ainda muito aquela coisa do condicional. Eu faço se a pessoa fizer por mim, eu faço se eu ganhar alguma coisa em troca. Então, eles não compreendem, por exemplo, um gesto de atitude, de caridade em relação a uma pessoa que a pessoa não conhece e que você, teoricamente, não vai ganhar nada em troca. Então, as pessoas não conseguem compreender um trabalho em relação a esse. Porque as pessoas ainda são muito apegadas à matéria, ainda estão muito apegadas no condicional. Eu tenho que ganhar alguma coisa em algum lugar, eu tenho que ter vantagem em alguma coisa. Ainda as pessoas estão muito assim. Por isso que elas não conseguem ter esse despertar para as coisas mais espirituais, para as coisas que realmente importam, que é ajudar o próximo, que é se melhorar como pessoa e adquirir virtudes. Então, é aí onde acontece essa desarmonia.
E muitas vezes, quando acontece isso, quando a gente é incompreendido, a gente é intolerado, a gente tende a se sentir triste, a gente tende a desanimar, a gente tende a muitas vezes desistir do nosso caminho, justamente porque a gente não está, teoricamente, ganhando nada, e o que a gente está ganhando é intolerância e incompreensão das pessoas à nossa volta. Aí Emmanuel continua a lição justamente nos, digamos assim, nos dando um conselho de como a gente pode continuar esse trabalho, o que a gente deve fazer quando a gente se sentir assim. Aí Emmanuel, já caminhando para o final da lição, ele fala: apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo o domicílio de seus seguidores, não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhe preparei o lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor nas sementeiras do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, quando vier esse momento onde a gente se sentir que estamos sendo intolerantes, que ninguém nos tolera mais, que estamos sendo incompreendidos, que a gente pode desenvolver a fé, que a gente possa ter fé na nossa escolha, nesse nosso caminho que nós estamos seguindo, que mesmo que as nossas atitudes elas sejam respondidas com intolerância, com incompreensão, que a gente possa desenvolver a fé, porque é a fé que vai nos dar coragem e para que a gente, perseverança, para que a gente continue firme nessa caminhada e que a gente não desista. Imagine se Jesus ele tivesse desistido do caminho, da missão dele há 2000 anos atrás, porque Jesus, mais do que ninguém, ele sofreu com a intolerância e a incompreensão de todos. E eu acredito que se ele viesse hoje, ainda assim, talvez menos que no passado, mas ainda assim ele sofreria muita intolerância, muita compreensão ainda das pessoas. E mesmo assim ele não deixou de cumprir a missão dele. E aqui estamos, mais de 2000 anos depois da vinda dele, conversando e discutindo um pouco sobre o seu conhecimento, sobre o aprendizado, sobre tudo aquilo que ele nos deixou. Então a missão dele foi cumprida. Então, do mesmo jeito, nós, de acordo com a nossa escala menor, de acordo ainda com as nossas falhas, com os nossos defeitos, que a gente deve perseverar nessa nossa luta, que a gente não deve desistir do nosso caminho, que a gente deve se manter firme, porque injustiças e incompreensão elas vão acontecer ainda. E olha que eu estou falando, eu estou mais assim, digamos assim, focado, centrado nas nossas atitudes e nossas escolhas, né? No nosso trabalho do dia a dia. Eu não estou falando nem de mediunidade, porque mediunidade no passado foi a desculpa para se queimar várias pessoas, porque quem apresentava algum tipo de mediunidade era considerado em séculos passados como bruxo. E bruxa, e aí depois eram queimados em fogueiras. Então, graças a Deus, a gente passou dessa fase, mas a incompreensão ainda existe devido ao desconhecimento de muitos. Então, mesmo assim, a gente deve se manter firme no nosso caminhar. Se hoje, a gente sabe desse nosso caminho, que a gente sabe dessa nossa escolha que a gente fez, a gente sabe desse nosso propósito, que a gente não deve desistir dele. E, ao mesmo tempo, a gente deve respeitar e aceitar o momento do próximo. É como Jesus sempre também fez. Jesus nunca pegou ninguém pelo braço e disse, vem e me segue. Ele sempre convidou com muito amor, venha e me segue, deixando a liberdade da pessoa escolher se devia segui-lo ou não. E conosco também deve ser do mesmo jeito. Porque hoje, como nós mudamos essa nossa tabela de valor, a gente gostaria que as pessoas à nossa volta também fizessem. A gente gostaria que as pessoas à nossa volta também estudassem um pouco o espiritismo. A gente gostaria que as pessoas à nossa volta também frequentassem o centro espírita, porque a gente sabe o benefício de ambos. A gente sabe o benefício do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, do consolo, né, que a doutrina espírita nos traz. A gente sabe dos benefícios quando a gente adentra uma casa espírita, do abraço acolhedor, da ajuda da espiritualidade para todos nós. Então a gente queria também espalhar isso para as outras pessoas. Mas como a gente vem conversando, cada um tem o seu momento. Então é com a nossa atitude, com as nossas escolhas, principalmente com o nosso comportamento e com as nossas ações, é que as pessoas à nossa volta e que estão ao nosso redor no momento oportuno também vão ter a oportunidade de despertar, de, digamos assim, atender a esse chamado da espiritualidade. Mas cada um ao seu momento. Até lá, que a gente possa continuar firme no nosso propósito, que a gente não vai desistir, se a gente sabe do nosso propósito, a gente sabe do nosso caminho, se hoje isso é claro aos nossos olhos, que a gente possa se manter firme, mesmo com as dificuldades, mesmo com as incompreensões do dia a dia. Porque se a gente estiver pensando em alguma retribuição, a retribuição, como Jesus prometeu, vai ser na vida superior. Vai ser lá na espiritualidade, vai ser quando eu me tornar uma pessoa melhor, a convivência que eu vou ter com outros espíritos. Então, que a gente não se preocupe com isso.
que a gente se preocupe mais no nosso dia a dia, na certeza que a gente tem, que a gente está, mesmo com as nossas falhas, mesmo com muito que a gente tem a aprender, que a gente esteja se mantendo firme no nosso caminhar, que esse caminhar vai ajudar não só nós individualmente falando, mas no tempo oportuno, as pessoas também que fazem parte, que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa vida. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Fica para nós essa reflexão durante essa semana, né, quando vem essas adversidades, essa incompreensão, essa intolerância em relação às pessoas, como está sendo o nosso comportamento. A gente já está acolhendo um pouco isso mais com amor e tendo fé e se mostrando persistente no nosso caminho, nas escolhas que a gente fez, ou a gente ainda, digamos assim, a gente ainda sente ainda essa intolerância, essa incompreensão das pessoas, e muitas vezes a gente reflete se a gente deveria ou não continuar esse caminho. É algo para a gente estar refletindo sobre isso. Espero que todos tenham gostado, né? Fiquem todos com Deus, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada, e que, se Deus assim nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos.